Nesse vídeo, Jeffrey Schickini fala sobre um dos roteiros políticos mais assustadores da nossa história recente. Imagine só, nos anos 80, Lula e Edson Fachin eram apenas companheiros de sindicatos e movimentos de esquerda. Décadas depois, esse pacto antigo se transforma em poder absoluto no Brasil. Schickini revela como Fachin, amigo de Lula, apoiador da Dilma e indicado pela própria esquerda, se tornou a peça-chave que anulou todos os processos da Lava Jato, devolveu os direitos políticos a Lula e abriu o caminho para ele voltar ao Palácio do Planalto. Hoje, em 2025, o que vemos é o retrato de um país controlado por uma tríade poderosa: Lula na presidência, Fachin no comando do STF e Alexandre de Moraes como vice. Neste vídeo você vai entender como décadas de articulação da esquerda tomaram conta do judiciário, do executivo e agora ameaçam de vez a democracia brasileira. Meus amigos, é momento de reflexão. Olhem essa foto aqui, ó. Lula e Fachin e Alexandre de Moraes. Mas eu quero começar a falar desses dois aqui, ó. Amigos antigos, ambos socialistas, ambos de esquerda, com vieses progressista. Esse aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, todo mundo já conhece a história desse larápio, né? Lula 3. Agora esse daqui, pouca gente conhece. Fachin. Ele é do Rio Grande do Sul, mas é aqui da minha terra, do Paraná, porque ele ficou conhecido aqui por ser professor da Universidade Federal do Paraná de Direito Civil. Onde começa a carreira do Fachin? Em 1980, o Fachin, então, ele definitivamente começa a se envolver com a esquerda. Ele se envolve com movimentos pela redemocratização do Brasil, é assim que a esquerda chama, em 80. Ali, então, ele começa a se envolver com sindicatos, movimentos sociais, tá? Ali, então, ele começa a se tornar amigo dos cabeças da esquerda. E ali ele tem envolvimento, Universidade Federal, sempre com vieses muito de esquerda, né? Mas daí eu pulo para 2010. 2010, o Fachin participa ativamente de um manifesto a favor da Dilma Rousseff, de apoio à Dilma para que ela fosse a presidência da República. Dilma vai à presidência da República. Dilma vai à presidência da República. E então, em 2015, na vaga do Joaquim Barbosa, a Dilma indica Fachin para a vaga do Joaquim Barbosa. Mas olha só que coisa. Quem foi Joaquim Barbosa? Joaquim Barbosa foi o relator do mensalão, que a esquerda não gosta de chamar de mensalão. A esquerda chama de ação penal 470. Né? É o mensalão que botou na cadeia os políticos de esquerda, botou uma galera do centrão também, que é a mesma coisa, né? Centrão e esquerda é mesmo lixo. Né? Botou esses corruptos na cadeia. Joaquim Barbosa foi sujeito homem, foi macho, peitou aquele jogo, foi o relator do mensalão e colocou todo mundo na cadeia ali, condenou todo mundo, né? Na vaga do Joaquim Barbosa entra o Fachin, amigo antigo do Lula, um cara que apoiou a Dilma e foi indicado pela Dilma. Imagina só, gente, quem sonharia com isso aqui? Aí, Lula tem todos aqueles processos na Lava Jato, é condenado na Lava Jato. Em 2021, Fachin, amigo antigo do Lula, que lá em 80 já estava envolvido com a esquerda, movimentos sindicais, sociais, amigo do Lula, da Dilma, indicado pela Dilma na vaga do Joaquim Barbosa, Fachin, em 2021, anula todos os processos do Lula. Em 2021, Fachin anula todos
os processos da Lava Jato do Lula. Lula condenado em 3 processos por corrupção na Lava Jato. Então o juiz, o ministro que substituiu Joaquim Barbosa, que foi o relator do mensalão, agora indicado por Lula e Dilma, anula os processos do Lula na Lava Jato. Lula, então, retoma seus direitos políticos. Lula retoma seus direitos políticos em 21 por decisão do Fachin. Em 2022 vai para a urna e volta à presidência da República com uma decisão do Fachin. Quem teria a capacidade de escrever esse roteiro? Quem teria a capacidade de escrever esse roteiro? Olha a alegria deles. Fico imaginando eles lá nos anos 80, abraçados, pensando: companheiro, será que um dia nós vamos chegar no comando do Brasil? Companheiro, será que um dia nós vamos chegar no topo do Brasil? Lá em 80, a enfrentar tudo que enfrentar. Esse aqui, Lula, colocou Fachin no STF, na vaga do Joaquim Barbosa. Esse aqui, indicado pela esquerda ao STF, anulou os processos de corrupção do Lula, tornou Lula elegível. Lula vai para a urna e se elege, vence na urna e hoje é presidente do Brasil. Então hoje Lula, chefe do Poder Executivo, e Fachin, chefe do Poder Judiciário. Imagina eles em 80 conversando sobre isso. Companheiro, em 2025 eu serei presidente do Brasil pela 3ª vez e você será presidente do STF, companheiro. Eles lá em 80, antes da Constituição de 88, que o Fachin foi um dos caras que participou muito ativamente, assim, na Constituição de 88 também, que é uma Constituição bem de esquerda, bem progressista, né? Não tinha ainda Alexandre de Moraes nessa época aqui, né? Calma, já vamos falar dele. E aí, então, hoje, 2025, Fachin, presidente do STF. E ó quem está na posse dele? O Lula. Lula, presidente da República, vai na posse do Fachin na presidência do STF. Lula só é presidente do Brasil por causa da decisão do Fachin. Fachin só é presidente do STF porque Lula indicou ele ao STF. E o Fachin, não esqueçam, é também o ministro que na pandemia, quem lembra dele? Na pandemia, o Fachin deu aquela canetada, tá? Canetada, é assim que se diz. A canetada que anulou os processos do Lula, né? É a canetada que na pandemia proibiu operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro, lembra? Em razão dessa decisão do Fachin, tá? Essa catastrófica decisão, em razão dessa decisão do Fachin, na pandemia, proibindo o helicóptero nas favelas, proibindo operações policiais nas favelas na pandemia, escalou muito o crime organizado no Rio de Janeiro e hoje os morros, as favelas do Rio de Janeiro já não pertencem mais ao Estado. O Estado perdeu os morros, é um Estado paralelo, né? É um narco-estado, aquilo lá. E a decisão do Fachin contribuiu em muito com isso, todo mundo sabe disso, né? Aí no discurso do Fachin, quem que ele mais elogia no discurso dele? Alexandre de Moraes, que assumiu um protagonismo nunca antes visto, e Fachin elogiou bastante o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Fachin, no discurso dele, parecia que estava tomando posse como presidente da República, falou que o STF vai comandar o Brasil. Então, o discurso do Fachin, 40 minutos de discurso, dizendo que hoje quem manda no STF, quem manda no Brasil é o STF. 40 minutos de discurso do Fachin para dizer que quem manda no Brasil é o STF, que o STF vai cuidar de tudo, vai cuidar de caneta a peruca. O discurso do Fachin é exatamente isso. O STF vai tratar de todos os temas. Absurdo, absurdo.
literalmente ideias socialistas, né? O Estado inchado, o Estado que manda em tudo, e um STF super poderoso. O Brasil governado pelo Poder Judiciário, essa é uma realidade, que o STF vai tratar de tudo. Meio ambiente, direitos sociais, segurança pública, rede social, o STF vai tratar de tudo, de todos os temas. Só não falou que o STF vai tratar de justiça, vai resgatar a Constituição, vai resgatar a correta aplicação da lei. Isso pouco disse. E elogiou, disse que a Constituição está sendo cumprida, que não houve violação à Constituição, que não houve violações às leis. E, óbvio, falou muito de rede social. Então, agora, o que eu quero dizer para vocês? Eles estão juntos no poder. Eles estão todos juntos lá em cima. Alexandre de Moraes é o vice-presidente do STF. Essa é a composição que manda no Brasil hoje. Lula na presidência da República, Fachin, presidência do STF, e Alexandre de Moraes na vice-presidência do STF. Nessa foto estão os donos do Brasil. E o Congresso Nacional, Jeffrey? Não. O Congresso Nacional não vale de nada. Se o Congresso aprovar anistia, eles vão derrubar. Se o Congresso pensar, ousar impeachment algum deles aqui, eles vão derrubar. O Congresso não vale de nada. O poder do Brasil está aqui, ele é autoritário e ele é de esquerda. Eles venceram, eles chegaram no poder. E agora, Jeff? E agora que 26 a gente precisa de 2/3 do Senado. A única chance do Brasil é 2027 termos 2/3 do Senado para começar a pensar em Brasil de novo. Tá? Veja que o projeto deles é de longo prazo. De longo prazo. Em 80 eles começaram. Em 80 eles começaram o trabalho para chegar onde estão hoje. Em 80 o Fachin e o Lula começaram. Sindicatos, imprensa, universidades a se infiltrar, né? As ideias de esquerda começaram a se infiltrar para chegar onde estão hoje. Então é um trabalho de longo prazo que a direita tem que entender. A direita tem que entender que é longo prazo, não adianta ter imediatismo. Mas o começo desse nosso longo prazo é urnas de 2026. Precisamos de homens e mulheres de coragem nas urnas em 2026 para que se enfrente esse regime em 2027 no Senado Federal. É a única chance. Um Senado Federal com força, com independência, sem teto de vidro, né? Senadores que não tenham teto de vidro, para que consigam lutar pelo Brasil. Essa composição aqui é assustadora, né, gente? Eu sou Jeffrey Chiquinho, passei aqui para dar esse panorama histórico para vocês e trazer esperança. Calma, 2027 tá aí. Um grande e forte abraço a todos.